Olá a todos, e bem-vindos a mais uma história de terror. A experiência que vou compartilhar hoje é curta, mas o trauma que ela me causou durou muitos anos. Se você é sensível a histórias que acontecem em hospitais e necrotérios, talvez seja melhor pular este vídeo. Para os corajosos que ficaram, preparem-se. Tudo começou quando eu estava cumprindo meu serviço militar obrigatório. Fui designado como assistente do médico legista em um hospital público. Eu era jovem, não tinha nenhuma experiência profissional na área, e mais importante, era um cético completo. Fantasmas, espíritos, atividade paranormal. Para mim, tudo isso era bobagem, fruto da imaginação das pessoas. Meu turno era o noturno, o que por si só já deixava o ambiente um pouco mais sinistro. Logo nos primeiros dias, um colega que já trabalhava lá há mais tempo me deu um conselho. Ele disse: "Olha, coisas estranhas acontecem aqui à noite. Muitas coisas. Se você vir ou ouvir algo, não se assuste. Apenas ignore e continue seu trabalho." Eu, com minha arrogância cética, apenas sorri e não dei muita atenção. Pensei que ele estava apenas tentando me assustar. Grande erro. Durante as primeiras semanas, tudo correu normalmente. O trabalho era pesado, mas nada fora do comum. Eu me acostumei com a rotina, com o silêncio pesado do hospital durante a madrugada e com a natureza do meu trabalho. Minha descrença em relação ao sobrenatural apenas se fortaleceu. Eu pensava: viu só? Nada acontece. É só um trabalho como qualquer outro. Até que uma noite específica chegou. Uma noite que eu nunca mais esquecerei. O hospital estava particularmente quieto, um silêncio quase palpável. O médico legista, um homem sério e de poucas palavras, me chamou. Ele me pediu para ir até a câmara frigorífica e verificar o número exato de corpos que tínhamos armazenados. Era uma tarefa de rotina, algo que eu já havia feito antes. Então, lá fui eu. O caminho até a câmara era um corredor longo e mal iluminado. Parecia cena de filme de terror. Eu sei, soa clichê, mas era a realidade. Várias lâmpadas fluorescentes piscavam ou estavam completamente queimadas. Sendo um hospital público antigo, a manutenção não era das melhores. As sombras dançavam nas paredes e cada som ecoava de forma assustadora. Mesmo sendo cético, admito que a atmosfera era desconfortável. Cheguei à porta pesada de metal da câmara frigorífica. Girei a maçaneta e a empurrei. Um ar gelado e com um cheiro característico que não vou descrever em detalhes, atingiu meu rosto. O zumbido constante dos refrigeradores era o único som ali dentro. Entrei, fechei a porta atrás de mim e comecei a tarefa. As gavetas de metal estavam alinhadas, e alguns corpos estavam em macas, cobertos por lençóis brancos. Comecei a minha contagem, anotando tudo em uma prancheta. 1, 2, 3. Eu estava focado, tentando ser o mais rápido possível para sair daquele frio. Enquanto contava, algo no canto do meu campo de visão me chamou a atenção. Era um dos corpos na maca, coberto pelo lençol. Por uma fração de segundo, tive a impressão nítida de que ele tinha virado a cabeça. Foi um movimento sutil, mas eu vi. Meu coração, que estava calmo, de repente deu um salto e começou a bater descontroladamente no meu peito. Não pode ser, pensei. É o cansaço, a luz fraca, minha imaginação. Tentei me convencer disso, mas a dúvida era insuportável. Virei-me bruscamente na direção da maca. Meu corpo inteiro estava tenso. Hesitante, caminhei lentamente até o corpo. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu segurava a ponta do lençol. Respirei fundo e puxei. Meu sangue gelou. A cabeça do cadáver estava de fato virada na minha direção. Seus olhos fechados pareciam me encarar. Não havia como eu ter me enganado. Quando o corpo chegou, a cabeça estava reta, como é o procedimento padrão. Agora, ela estava claramente virada para o lado, para mim. Um arrepio violento percorreu minha espinha, da nuca até os pés. O pânico começou a se instalar. Eu queria sair correndo, gritar,
mas uma parte de mim ainda tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez um espasmo post-mortem? Talvez alguém tenha entrado e eu não vi? Mas a porta era pesada, eu teria ouvido. Tentei me acalmar, respirando fundo. Ignore, continue com seu trabalho. A voz do meu colega ecoou na minha mente. Com as mãos trêmulas, cobri o corpo novamente, garantindo que o lençol estivesse bem posicionado. Decidi terminar a contagem o mais rápido possível e ir embora. Voltei para minha prancheta, tentando focar nos números, mas minha atenção estava dividida. Cada fibra do meu ser estava em alerta máximo. O silêncio na sala parecia agora 1000 vezes mais pesado, mais ameaçador. Eu estava quase terminando. Faltava apenas um corpo para verificar. O silêncio era total, absoluto. E foi nesse silêncio que eu ouvi, vindo da direção daquela mesma maca. Era um som baixo no início, mas inconfundível. Um lamento. Um gemido masculino, gutural, carregado de uma dor e um sofrimento que pareciam rasgar a própria alma. Era dilacerante. Desta vez, não houve dúvida. Não foi minha imaginação. O som foi claro, real, e estava vindo de dentro daquela sala fria. Eu congelei no lugar. Nem precisei me virar. Eu sabia exatamente de onde vinha o som. Minha mente entrou em curto-circuito. O ceticismo, a lógica, tudo se desfez em um único segundo de puro terror. Não esperei nem mais um instante. Larguei a prancheta, que caiu no chão com um barulho metálico que ecoou pela sala, e corri. Corri como se minha vida dependesse disso. Empurrei a porta pesada com toda a minha força e disparei pelo corredor escuro, sem olhar para trás. Minhas pernas mal me obedeciam, e meu coração parecia que ia explodir. Eu só parei de correr quando cheguei de volta à sala onde o médico legista estava. Entrei de supetão, ofegante, pálido como um fantasma. Eu não conseguia formular uma única palavra. O médico ergueu os olhos do seu trabalho e me olhou. Ele não disse nada. Apenas me observou e em seu rosto vi uma expressão que não era de surpresa, mas de reconhecimento. De uma resignação cansada. Em seu silêncio, eu entendi tudo. Eu não precisava contar a ele o que aconteceu. Ele já sabia. Aquela expressão em seus olhos me dizia que eu não era o primeiro a voltar correndo daquela câmara, aterrorizado. Ele sabia que algo tinha acontecido e claramente não era a primeira vez. Eu só queria que o turno acabasse, que o sol nascesse e que eu pudesse ir embora daquele lugar. A ideia de voltar para lá, de ter que passar o resto da noite naquele hospital, era torturante. Mas eu não tinha escolha. Era meu serviço militar, uma obrigação. Aquela noite foi o ponto de virada. Nos meses seguintes que passei trabalhando ali, muitas outras coisas estranhas aconteceram. Sons inexplicáveis, objetos se movendo, sombras onde não deveriam existir. Mas essa primeira experiência foi a que quebrou meu ceticismo para sempre. E essas outras histórias? Bom, elas ficam para uma próxima vez. Obrigado por ouvir meu relato até o final. Meu nome é Arthur e quero compartilhar uma história com vocês. Sou patologista forense há 10 anos. Já trabalhei em vários necrotérios ao longo da minha carreira, então ver todo tipo de cadáver é algo comum para mim. E trabalhar com eles de madrugada, que é quando geralmente são meus turnos. Mas quando comecei a trabalhar naquele necrotério, tudo foi diferente. Eu trabalhava no turno da noite com um colega. Certa noite, estávamos trabalhando normalmente quando, já tarde, chegou o corpo de uma senhora idosa em avançado estado de decomposição. O pessoal da remoção nos disse que ela era uma senhora solitária, sem família, e que os vizinhos só perceberam sua morte por causa do mau cheiro que vinha de sua casa. Procedemos com a autópsia e os procedimentos legais. Quando terminamos, a colocamos na câmara frigorífica. Depois disso, eu e meu parceiro fizemos uma pausa. Estávamos conversando quando, por algum motivo, o clima começou a ficar muito pesado. Nós dois começamos a nos sentir mal.
quase ansiosos, e concordamos que algo estava errado. Estávamos terminando nosso café quando, de repente, ouvimos uma porta se abrir. O som vinha das câmaras frigoríficas. O rangido daquelas portas era inconfundível. Ele e eu nos entreolhamos e ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele me perguntou se aquela era a porta da câmara frigorífica. Eu disse que sim, e fomos verificar. Ao chegarmos, vimos que a única porta aberta era a da senhora. Meu parceiro me perguntou, um tanto preocupado, se eu havia trancado a porta direito. Respondi que sim, que inclusive tinha colocado o cadeado. Não havia como ela ter se aberto sozinha. Eu via que ele já estava muito nervoso, pois não trabalhava como patologista há muito tempo. Para ser sincero, eu também estava um pouco tenso, porque nunca tinha vivido nada parecido em nenhum necrotério. Não acredito em coisas paranormais, mas estando ali, tudo era muito diferente. Não consigo nem descrever o quão pesado era o ambiente, especialmente depois do que tinha acabado de acontecer. Mas eu não queria assustar ainda mais meu colega. Então disse para ele não se preocupar, que a porta provavelmente estava velha e desgastada. Tentei não dar muita importância e continuamos trabalhando. Fechei novamente a porta onde estava o corpo da velha e voltamos às nossas tarefas. Com o passar das horas, ele foi ao banheiro. De repente, ouvi ele gritar meu nome. Corri para ver o que estava acontecendo. Ao entrar no banheiro, ele encarava as cabines com um olhar de terror que eu nunca tinha visto antes. Perguntei o que havia acontecido e ele respondeu: "A velha, só a velha", apontando para uma cabine. Ele mal conseguia falar. Estava em estado de choque. Perguntei de qual velha ele estava falando. Ele disse que era a que chegou naquela noite. Ele a tinha visto. Enquanto lavava as mãos, ele a viu refletida no espelho. Ela o observava da porta do banheiro. Eu não sabia o que pensar. Tudo o que eu podia fazer era tentar acalmá-lo, pois ele estava ficando agitado desde o incidente da porta. Aquela senhora estava morta. Sabíamos que era impossível ela sequer se mover, mas ele ficava olhando fixamente para o banheiro, apavorado, e jurava que a tinha visto. Era o rosto dela, com um olho roxo, exatamente como ela chegou. Senti-me péssimo ao vê-lo daquele jeito. Disse para ele tirar a noite de folga, que eu o encobriria enquanto ele descansava. Talvez fosse disso que ele precisasse. Ele concordou, mas antes de ir embora, pediu-me que tivesse muito cuidado, pois tinha certeza do que vira. Sinceramente, fiquei um pouco assustado, porque vi o medo em seus olhos, mas precisava voltar ao trabalho, pois outros corpos haviam chegado. Cerca de 1 hora se passou enquanto eu realizava outra autópsia, quando as luzes começaram a piscar, e alguns segundos depois se apagaram completamente. Liguei a lanterna do meu celular e fui em direção à caixa de fusíveis, mas quando virei o corredor, lá estava ela. A velha estava sentada em uma das macas, imóvel, me encarando. Ela soltou uma risada tão sinistra que ainda me dá arrepios. Minha única reação foi virar e correr, e nesse instante, as luzes voltaram. Parei e me virei novamente. A velha havia sumido. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Eu não queria ficar mais nenhum segundo. Então liguei para o médico dono do necrotério, contei o que tinha acontecido e disse que estava indo embora. Ele chegou imediatamente. Fiquei esperando do lado de fora porque não queria ficar sozinha lá dentro. Ele me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas claramente não estava, e não conseguia continuar trabalhando. Entramos juntos e fomos até onde estava o corpo da velha. Lá estava ela, exatamente onde eu a havia deixado, como se nada tivesse acontecido. O médico me liberou e ficou no meu lugar. Na noite seguinte, cheguei ao necrotério e o médico me contou que também havia presenciado coisas semelhantes. Ele disse que ouviu a risada de uma mulher vindo da sala fria. Então, ele foi pessoalmente à casa da velha para perguntar aos vizinhos se ela tinha alguma família, alguém que pudesse reclamar o corpo para que ela fosse liberada. Conversando com as pessoas, ele descobriu o que estava acontecendo.
Disseram-lhe que a velha não tinha família, amigos ou ninguém que a visitasse. Ninguém queria se aproximar dela porque ela era uma bruxa, praticante de magia negra. Contaram que sempre se ouviam lamentos vindos de sua casa à noite e que cheiros desagradáveis e fumaça saíam de lá. Corria o boato de que ela torturava animais, e as crianças da vizinhança diziam que a velha sempre as espiava enquanto jogavam na rua. Uma vizinha contou que ela até tentou levar uma menina de 5 anos uma vez, mas o irmão mais velho a viu, empurrou a velha e levou a irmãzinha com ele. Os pais da menina nunca fizeram nada por medo, pois sabiam que graças à sua bruxaria, pessoas que se meteram com ela morreram. Ela era uma pessoa muito mais sombria. Só de passar em frente à sua casa, já se sentia uma energia negativa e uma angústia terrível. A vizinha também disse que o melhor a fazer era cremar o corpo. Ninguém viria reclamar, e se a enterrássemos em uma vala comum, ela retornaria porque havia feito um pacto com o diabo, vendendo sua alma. Então, tivemos que cremá-la antes que fosse tarde demais, e algo terrível nos acontecesse dentro do necrotério. Naquela mesma noite, a velha foi cremada. E nunca mais sentimos aquele medo, angústia e energia ruim no necrotério. Trabalhei lá por mais 5 anos, e nada parecido aconteceu novamente. Mas certamente aquilo me marcou. Aquela velha me fez perceber o mal que pode existir nas pessoas, mesmo depois da morte. Obrigado por ouvir a minha história. Olá a todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é Laura e eu sou médica legista há alguns anos. E hoje eu vou partilhar com vocês uma das experiências mais marcantes e arrepiantes que já vivi no necrotério. A verdade é que muitas coisas estranhas acontecem lá. Acredito que, como muitas vítimas, morrem de forma trágica e repentina. As suas almas não conseguem descansar em paz. Elas permanecem aqui, presas entre dois mundos. Eu sei, como médica, a minha mente deveria se ater à ciência, ao que tem uma explicação lógica, mas depois de tudo o que eu já vi nesses corredores frios, eu passei a acreditar que existe algo além da nossa compreensão. E esta história é apenas uma de muitas que eu tenho para contar. Era uma noite como qualquer outra. Eu estava no turno da noite, sozinha, na minha secção do necrotério. A única outra pessoa no edifício era o segurança, no seu posto na entrada. Por volta das 2 da manhã, a rotina foi quebrada. Os paramédicos chegaram com o corpo de uma jovem, tinha apenas 18 anos. A causa da morte tinha sido atropelada há poucas horas. Eles preencheram a papelada, deixaram o corpo na sala de autópsia e foram-se embora. O silêncio voltou, mas agora parecia mais pesado. Eu comecei o procedimento da autópsia. Sem entrar em detalhes gráficos, os ferimentos eram graves, espalhados por todo o corpo dela. Era uma visão triste. Uma vida tão jovem, interrompida de forma tão brutal. Um sentimento de profunda pena tomou conta de mim. Terminado o exame inicial, eu cobri o corpo e decidi falar com o segurança para saber se algum familiar já tinha entrado em contato ou aparecido para reclamar o corpo. Fui até a recepção e perguntei ao segurança. Ele balançou a cabeça e disse que não, ninguém tinha ligado, ninguém tinha vindo. O silêncio do telefone era tão pesado quanto o da sala de autópsia. Aproveitei a pausa para ir ao banheiro, que ficava um pouco mais adiante no corredor. Enquanto estava lá dentro, ouvi à distância a voz do segurança. Ele parecia estar a conversar com alguém. A minha primeira reação foi de alívio. Pensei que talvez um parente da moça tivesse finalmente chegado. Apressei-me, sequei as mãos rapidamente e voltei para a sala de espera. Mas quando cheguei lá, o segurança estava sozinho, olhando para o vazio. A cadeira em frente à sua secretária estava vazia. Fiquei confusa. Com quem estavas a falar? Perguntei. Alguém veio por causa da moça que chegou? Ele olhou para mim com uma expressão um pouco intrigada. Não, não era um familiar, ele disse. Era uma moça. Ela apareceu aqui há pouco. Parecia perdida. Ele continuou a explicar que a jovem parecia desorientada e perguntou-lhe como podia voltar para casa. Ele, sem poder abandonar o seu posto, apenas lhe deu indicações de como apanhar um táxi ali perto. Disse que ela agradeceu e saiu pela porta da frente. Eu não pensei muito nisso.
Na altura, acontece pessoas desorientadas aparecerem em lugares como hospitais e necrotérios durante a noite. Simplesmente, voltei para o meu trabalho. Continuei as minhas tarefas, preparando outros corpos que seriam entregues às famílias na manhã seguinte. O ambiente estava normal, silencioso, como em qualquer outro dia de trabalho. Estava concentrada, preenchendo relatórios, etiquetando pertences. E foi então que aconteceu. Um baque surdo e pesado quebrou o silêncio absoluto da sala. O som de algo pesado a bater no chão. O meu coração saltou. Virei-me bruscamente, e o meu sangue gelou. O corpo da moça de 18 anos, que eu tinha deixado coberto e seguro na maca de metal, estava agora caído no chão. Não havia explicação. Era fisicamente impossível que ela tivesse caído sozinha. A maca era estável. Não havia correntes de ar. Não havia ninguém na sala além de mim. O pânico começou a tomar conta de mim. Fiquei paralisada por um instante, a olhar para o corpo dela no chão frio, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos. Eu precisava colocar de volta na maca, mas ela era pesada demais para eu conseguir sozinha. Corri de volta para a recepção, com o coração a bater descontroladamente. Preciso da tua ajuda. Rápido, eu disse ao segurança, tentando manter a voz firme. O corpo da moça caiu da maca. Ele olhou para mim, confuso, mas levantou-se para me seguir. Entramos juntos na sala de autópsia. A luz fria e branca iluminava a cena macabra no chão. Assim que o segurança pôs os olhos no rosto da moça caída, ele paralisou. A cor desapareceu do seu rosto. Ele não disse uma única palavra, mas eu vi o puro terror nos seus olhos. Ele olhava dela para mim, e de volta para ela, como se estivesse a ver um fantasma. O que foi? Perguntei, a minha própria ansiedade a aumentar. A voz dele saiu trêmula, quase um sussurro. Laura, é ela. Ele apontou com o queixo na direção do corpo. É a moça que veio aqui há pouco. A que me pediu ajuda para voltar para casa. Eu fiquei em choque, sem saber o que dizer. As palavras dele ecoaram na minha cabeça, misturando-se com a imagem possível à nossa frente. Tens a certeza? Foi tudo o que consegui gaguejar. Absoluta. Ele respondeu, com a voz ainda a falhar. É ela, eu tenho a certeza. Ela tem até a mesma tatuagem no braço. Ele apontou para uma pequena borboleta tatuada no antebraço dela. Era inegável, era a mesma moça. Ele tinha acabado de ajudar a encontrar o caminho de volta para casa. Ficamos ali parados, por um momento que pareceu uma eternidade. O silêncio preenchido apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes. O medo ainda estava presente, mas agora, uma onda avassaladora de tristeza tomou conta de mim. Juntos, em silêncio levantamos ela, e com cuidado, colocamos de volta na maca. Saímos daquela sala, e fechamos a porta, como se isso pudesse conter o inexplicável. Sentamo-nos na recepção, ainda a tremer. A única conclusão a que conseguimos chegar foi que ela era uma alma perdida. A sua morte tinha sido tão súbita, tão violenta, que a sua consciência, o seu espírito, ainda não tinha percebido o que lhe tinha acontecido. Tudo o que ela queria era voltar para casa, para a segurança do seu lar. E de alguma forma, o seu espírito fez exatamente isso. Naquele momento, o meu medo transformou-se numa profunda compaixão. Ela não era uma assombração malévola. Era apenas uma moça cuja vida lhe foi roubada, perdida, e a tentar desesperadamente encontrar o caminho de volta. Esta experiência mudou-me para sempre, e serve como um lembrete sombrio de que, por vezes, os que já partiram ainda têm histórias para contar. Obrigado por ouvirem a minha história. Se já tiveram alguma experiência paranormal, partilhem nos comentários. E se gostaram deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!